Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Muito bem. Ana, tudo ok? A gente já está lá transmitindo. Beleza. Beleza. Bom, então, boa tarde a todos. Estamos no nosso último dia de simpósio, né? A gente ainda tem mais uma atividade à noite, então espero que vocês continuem conosco aqui. E agora nós vamos dar início à segunda sessão de apresentação de trabalhos da terceira edição do nosso simpósio. Então, nós temos alguns pesquisadores, e o primeiro que vocês vão ver, né, a apresentação dele é de um amigo pessoal, o mestre André Oleão Oliveira, que ele vai estar apresentando um trabalho intitulado Sensor Quimioresistor para ânion superóxido, baseado em material nanocompósito de azopolímero óxido de grafeno reduzido. Vamos acompanhar? Meu nome é André Oleão Oliveira, sou aluno regularmente matriculado no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da Unesp de São José do Rio Preto, sob a orientação do professor Dr. Marcos Fernando de Souza Teixeira. E hoje, nessa oportunidade de apresentar meu trabalho no terceiro simpósio de pesquisa em Química, estarei abordando uma apresentação com o tema Sensor Quimioresistor para ânion superóxido, baseado em material nanocompósito de azopolímero óxido de grafeno reduzido. Essa apresentação tem como base um trabalho recentemente publicado por nosso grupo. O ânion superóxido é um radical livre do organismo, sendo também um precursor de todas as espécies reativas de oxigênio. Ele tem origem dentro da célula durante o processo de formação de energia na forma de ATP, mais especificamente dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela com uma estrutura singular. Ela possui duas membranas, sendo uma externa e uma membrana interna. Dentro da membrana interna, ou seja, localizado na membrana interna, há um conjunto de complexos proteicos que recebe o nome de cadeia transportadora de elétrons. Esses complexos, que vai do 1 ao 5, são responsáveis pela geração, pela síntese de ATP dentro da mitocôndria. Por fins de simplicidade, aqui estamos expondo apenas o complexo 1 ao complexo 4, que são os mais importantes para se entender o processo de geração dos ânions superóxidos. De maneira resumida, o complexo 1 coleta esse elétron por meio da molécula de NADH, e esse elétron vai transitando até chegar ao complexo 4, tendo como aceptor final o oxigênio, gerando água. Portanto, este seria o caminho natural e esperado desse elétron. Contudo, durante esse processo, algumas reações laterais podem ocorrer, dando origem, no caso, formando os ânions superóxidos. Como foi dito anteriormente, os ânions superóxidos dão origem às demais espécies reativas de oxigênio e, como o nome sugere, essas espécies são altamente reativas. Elas podem reagir com o material genético, causando danos a esse material genético. Consequentemente, o material genético com os danos pode dificultar a replicação desse material, ou mesmo a passagem de uma informação, de um código errado, dando origem a possíveis doenças graves, como, por exemplo, o câncer. Dessa forma, é muito importante que se desenvolvam sensores, técnicas e métodos para monitoramento do ânion superóxido. Dentre os materiais utilizados para o desenvolvimento de sensores, mais especificamente sensores eletroquímicos, o grafeno se destaca. O grafeno tem notáveis características químicas e físicas, dentre elas a alta condutividade elétrica. Contudo,
Trabalhar com grafeno em sua forma de origem tem algumas dificuldades experimentais, por exemplo, sua baixa solubilidade. Como forma de tentar resolver isso, um derivado do grafeno é amplamente utilizado, que seria o óxido de grafeno. O óxido de grafeno, por possuir alguns grupos oxigenados, possui uma maior interação com a água, o que facilita sua dispersão em solução aquosa. Contudo, o óxido de grafeno tem uma menor condutividade do que o grafeno de origem. Só que esse problema pode ser facilmente resolvido por redução desses grupos por técnicas químicas ou mesmo eletroquímicas, retomando a alta condutividade que esperamos a partir do grafeno. Um outro material de destaque seriam os azopolímeros, mais especificamente o material Bismarck Brown Y. Ele tem uma estrutura muito interessante com dois grupos azo e alguns grupos aromáticos que podem deslocalizar essa carga, podem deslocalizar cargas por toda a sua estrutura. A presença de aminas terminais também permite a formação de polímeros com cadeias longas e extensas, que também tem a característica de poder ter deslocalização eletrônica por toda a sua estrutura. A formação de um nanocompósito a partir desses dois materiais tem um comportamento sinérgico muito interessante. Isso significa que as características desses materiais são ampliadas quando eles são colocados, é construído um novo material a partir desses dois materiais. Uma característica interessantíssima seria o aumento da condutividade eletrônica perpendicular ao plano do material, ou seja, o grafeno, principalmente falando mais especificamente do grafeno, ele tem uma característica de condução em apenas duas dimensões. Com a incorporação do polímero baseado em Bismarck Brown Y, você tem uma ampliação dessa condutividade em uma terceira dimensão. Por outro lado, o próprio polímero do Bismarck Brown Y tem uma condutividade interessante. Contudo, quando é preenchido os espaços intercadeias poliméricas com grafeno, você tem uma ampliação muito significativa dessa característica. E essa característica de poder controlar a resistência desse material em função dele estar na sua forma reduzida ou oxidada, faz dele um excelente material para lidar, para ser utilizado na construção de quimioresistores. Dando sequência e partindo para os materiais e métodos, todas as medidas foram realizadas em uma célula eletroquímica convencional de 3 eletrodos, sendo um contra-eletrodo de fio de platina, um eletrodo de referência de calomelano saturado e um eletrodo de trabalho, sendo um óxido de estanho dopado com flúor, popularmente conhecido como FTO. A solução em que o polímero o material nanocompósito, foi sintetizado é uma mistura em solução aquosa de 10 mmol por litro do corante Bismarck Brown Y e uma suspensão de 1,0 mg por ml de óxido de grafeno. Aplicando a técnica de eletropolimerização, esse filme é construído sobre o substrato condutor de óxido de estanho dopado com flúor. Pelo esquema 1, podemos acompanhar e verificar esse processo de eletropolimerização. Na solução temos, portanto, os monômeros de Bismarck Brown Y e as espécies de óxido de grafeno suspensas.
Com a aplicação de uma varredura anódica, chegando a potenciais superiores a 0,8, temos a formação dos cátions radicais dos monômeros de Bismarck-Brown Y. Esses cátions radicais vão reagir, dando origem ao polímero, ou seja, uma primeira camada depositada sobre o substrato de FTO, formada pelo polímero de Bismarck-Brown Y. Já na varredura catódica, temos a eletrodeposição das folhas de grafeno, em função da interação eletrostática das folhas de grafeno com o potencial de carga contrária que é aplicado sobre o polímero. Esse processo se repete por diversas vezes, tendo uma deposição layer by layer, ou seja, camada sobre camada alternada de polímero com óxido de grafeno. Já os ensaios em solução aquosa foram realizados em duas soluções principais. Uma solução de tampão fosfato, onde foi realizada a aplicação e o ensaio com o ânion superóxido, e outra solução, que seria a de 0,5 molar de KCl em pH 2, que foi para a investigação do polímero e do nanocompósito para fins de comparação de desempenho. Na figura 1, temos a microscopia eletrônica de varredura colorida artificialmente. Nela é possível ver claramente a interface gerada entre as folhas de grafeno e, em destaque, o polímero abaixo da folha de grafeno. Aqui destacamos que temos uma imagem de superfície em que abaixo dessas duas camadas mais visíveis temos outras camadas alternadas desse material. Na figura 2 temos o comportamento voltamétrico de um eletrodo modificado apenas com grafeno, com óxido de grafeno reduzido, um eletrodo que seria destacado pela cor azul apenas do polímero de Bismarck-Brown Y, e o terceiro voltamograma para o filme nanocompósito composto pelo polímero Bismarck-Brown Y juntamente com o óxido de grafeno reduzido, onde podemos ver uma notável incremento de corrente tanto anódico quanto catódico, demonstrando o aumento do desempenho eletroquímico desse material composto. Como foi brevemente destacado anteriormente, o mecanismo de resposta do sensor é baseado na capacidade principalmente do polímero Bismarck-Brown Y, de ter duas formas com duas diferentes condutividades, sendo ela uma forma reduzida em que você tem a não deslocalização elétrica ou uma dificuldade dessa deslocalização, tendo uma maior resistência do material ou uma menor condutividade desse material. Em sua forma oxidada, temos a possibilidade de deslocalização eletrônica aumentando sua condutividade, ou seja, diminuindo a sua resistência. Dessa maneira, conseguimos de forma controlada manter o polímero, manter o nanocompósito nesta configuração, nesse estado oxidado, ao qual, reagindo com o ânion superóxido, ele é reduzido, alterando assim a resistência do material, sendo possível correlacionar a concentração desse material com o valor de resistência. Na figura 4, verificamos o espectro de Nyquist para o material nanocompósito na ausência e na presença de 1 milimol de ânion superóxido.
Percebam, portanto, que há um aumento significativo do arco capacitivo. Na ausência do ânion superóxido, temos um pequeno arco com uma região de reta que é relacionada aos fenômenos de transporte de massa. Enquanto na presença de 1 milimol do ânion superóxido, temos o aumento desse arco capacitivo relacionado ao aumento da resistência no material. Isso fica mais claramente verificado após o ajuste matemático usando um modelo de circuito equivalente. Destaque para a resistência de interface entre o filme e a solução, onde verificamos que na ausência do superóxido temos uma resistência de 2,7 quiloohms, enquanto na presença do ânion superóxido temos um aumento expressivo para 41 quiloohms em função da alteração do estado de oxidação do polímero. Em posse desses resultados, conseguimos verificar que na menor frequência, em 0,1, temos a maior variação de impedância do sistema. E assim podemos construir um gráfico de impedância em função do tempo. A figura 5A representa essa medida de impedância em função do tempo após sucessivas adições de padrão do ânion superóxido. A partir desses valores, foi construída uma curva analítica representada pela figura 5B, tendo como uma equação da reta que nos apresenta uma sensibilidade desse sensor de 14,8 kΩ por milimol de ânion superóxido. Ao calcular o limite de detecção, encontramos o valor de 81 micromol por litro. Obrigado a todos pela atenção, ao terceiro simpósio de pesquisa em Química pela oportunidade de divulgação do meu trabalho, ao grupo de pesquisa em Eletroanalítica e Sensores, o GPS, onde desenvolvo o meu doutorado, ao programa de pós-graduação em Química da Unesp, do campo de São José do Rio Preto, onde realizo o meu doutorado, ao financiamento da CAPES e a parceria com o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. A todos, muito obrigado. Muito bem, André. Gostaria de convidá-lo agora para fazer uma fala ou um esclarecimento a mais sobre o seu trabalho, alguma curiosidade. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Dani. Bom, esse foi um recorte, na verdade foi um projeto paralelo desenvolvido no início do meu doutorado. O meu mestrado foi no desenvolvimento desse mesmo material, que era o Bismarck Brown Y com o óxido de grafeno produzido, que seria um nanocompósito. E no caso, a aplicação foi utilizando o mesmo mecanismo de resposta, que é através da resistência do material, alteração da resistência do material, em função do estado de oxidação que ele está. Se ele está oxidado, ele tem uma maior condutividade ou menor resistência, e reduzido, ele tem uma maior resistência ou menor condutividade. E a gente aplicou isso durante o mestrado para oxigênio dissolvido. No caso ali, nesse trabalho paralelo, a gente tentou verificar se teria as condições de ser aplicado no caso do ânion superóxido, pela importância que esse ânion tem. Então, foi um trabalho bem interessante, bem legal. Mostrou-se, como posso dizer, que tem potencial para ser aplicado nesses sistemas, mas, infelizmente, ainda não demos continuidade no sentido de aplicação e tudo mais. Mas foi bem interessante mesmo. Que bom, André. Parabéns pelo seu trabalho. Mostra a versatilidade, da eletroquímica e tudo mais que ela tem o potencial para acontecer.
Muito obrigada. Fica aqui um pouquinho e eu vou chamar o nosso próximo convidado, né, para ficar aqui aguardando e a gente vai assistir o vídeo com a apresentação. Deixa eu só fazer a introdução do Gabriel de Araújo Zaia. Então, o Gabriel ele vai apresentar um pouquinho do seu trabalho, que é intitulado Desenvolvimento de um Data Science para Análise Voltamétrica através de uma plataforma open source Arduino. Gabriel, vamos acompanhar seu vídeo? Olá a todos e a todas. Pessoal, acho que a gente teve um contratempo com o computador de quem estava do Vinícius, sim. Eu espero só um minutinho para a gente já iniciar a transmissão do vídeo do Gabriel e a gente continua. Fiquem aqui que a gente vai resolver já. Só um instante. Todos e a todas. Eu sou Gabriel de Araújo Zaia, sou aluno de iniciação científica pelo grupo de pesquisa em eletroanalíticas e sensores, sou orientado pelo professor Dr. Marcos Fernando de Souza Teixeira e co-orientado pelo mestre André Olian Oliveira. Meu projeto tem como título Desenvolvimento de um Data Science para Análise Voltamométrica através da plataforma Arduino. Nesta apresentação eu estarei falando sobre o Arduino, a voltametria, o Data Science e a metodologia utilizada. O desenvolvimento da modernização e automação de análises químicas vem ganhando grande espaço nas pesquisas de desenvolvimento. Os benefícios da automação vão além da praticidade. Esses desenvolvimentos trazem segurança com o tratamento de dados, gerando uma menor possibilidade de erros com o uso dos equipamentos, como, por exemplo, em comparação com métodos clássicos. Para isso, é necessário a utilização de sensores e periféricos eletrônicos, como, por exemplo, o Arduino. Então, o que é o Arduino? O Arduino é um conjunto de placas eletrônicas open source, ou seja, de código aberto. O que significa? Significa que qualquer pessoa pode modificar o equipamento conforme a necessidade, sem problemas com direitos autorais. E o Arduino possui entradas e saídas analógicas e digitais para conexão com sensores e dispositivos computacionais para uso de análise de dados. Esta plataforma possui uma vasta abrangência de sensores, microcontroladores e módulos. Essas características fazem dela uma plataforma bastante utilizada para o desenvolvimento de equipamentos e protótipos. A programação do equipamento é descomplicada e com livros didáticos acessíveis. Um aspecto fundamental para o desenvolvimento da química é a ampliação de tecnologias para análise de dados, como, por exemplo, dispositivos eletroquímicos. Apenas em 2016 foi datada uma infinidade de softwares e hardwares abrangendo a química analítica, usando tópicos de análise espectral. Embora há uma variedade de tecnologias, há também a necessidade de tecnologias mais específicas, como por exemplo para análise de dados de um voltamograma. Então, o que é a voltametria? A voltametria é uma técnica laboratorial de análise qualitativa e quantitativa de registros de curva corrente potencial, ou seja,
este gráfico, o gráfico A, podemos ver o gráfico de perturbação do sistema. E através desse gráfico de perturbação do sistema, gerará a resposta corrente potencial através do voltammograma. Como por definição, a perturbação do sistema seria a rampa potencial, ou seja, o potencial em função do tempo. E a resposta seria um polarograma, ou seja, um gráfico de corrente em função do potencial. Veja, utilizei apenas como exemplo a voltametria de varredura linear, mas existem outras, como por exemplo a voltametria cíclica e a voltametria de pulso diferencial, entre outras. Os dados são gerados durante a eletrólise da espécie em uma célula eletroquímica constituída por 3 eletrodos, sendo eles o eletrodo de trabalho, o contraeletrodo e o eletrodo de referência. Entre o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo, observa-se o fluxo de elétrons, tendo em vista que o contato elétrico entre os eletrodos envolvidos se dá via solução. E entre o eletrodo de trabalho e o de referência, o potencial é mantido constante. Então surge uma dúvida: como podemos salvar esses dados e acessá-los? Seria utilizando um Data Science. Então, o que seria o Data Science? O Data Science é uma área multidisciplinar da computação em que o enfoque é o processamento de dados, filtragem e apresentação de resultados. Temos como, por exemplo, o CPEX da Unicamp, o NIST e o Currículo Lattes. O Data Science serve para guardar informações confidenciais, como por exemplo instituições bancárias e órgãos governamentais e até sites de acesso ao público. Então, por que utilizar o Data Science? O Data Science facilita o acesso à informação por qualquer pessoa independente da sua localização, apenas tendo acesso à internet. Ou seja, isso facilita a filtração de dados e o compartilhamento pela comunidade científica. Então, qual é o objetivo do projeto e a metodologia utilizada? O projeto pretende desenvolver um data science com um sistema automatizado de voltammograma utilizando a plataforma Arduino. O equipamento fará comparações de medições voltammométricas das moléculas. A comparação será através de dados já obtidos e datados em um Data Science, relatando ao seu usuário a probabilidade de possíveis comportamentos eletroanalíticos do composto analisado. E os objetivos específicos são compreender as possibilidades de adaptação do Arduino para a análise de dados, ou seja, compreender quando será possível e como será possível fazer essas análises. Estabelecer métodos de análise através de classificação de substâncias, ou seja, como será feito, por exemplo, com temperatura específica, com pressão específica, isso será estabelecido. E organizar os dados para a elaboração do Data Science, como esses dados vão ser guardados, como eles retornarão para o cientista. O algoritmo fará a comparação através dos gráficos, como por exemplo este gráfico de reta qualquer. O Data Science fará o tratamento de dados de ponto a ponto. O que isso significa? Ele utilizará os dados de cada ponto unicamente e separadamente e fará uma medição entre o ponto máximo e o ponto mínimo que aquele comportamento pode permitir, como por exemplo este gráfico.
onde tem um ponto mínimo e o ponto máximo. Neste gráfico de exemplo, o ponto mínimo e o ponto máximo foi de mais 5 e menos 5, ou seja, este será o intervalo de análise de primeiro ponto. O que isso significa? Significa que o algoritmo fará a pesquisa em que o primeiro ponto está entre os intervalos de ponto máximo e ponto mínimo. Após isso, fará para os restantes os pontos, respeitando os seus respectivos intervalos para cada ponto exclusivamente. O porquê que foi utilizado o gráfico de varredura linear primeiramente? O gráfico de varredura linear ele tem os pontos bem definidos, facilitando para um bom começo da pesquisa. Bom, como que será feita a conexão entre o voltammograma e o Arduino? A conexão será feita através da placa Arduino e alguns sensores, como por exemplo o sensor de corrente e um sensor de potencial. Neste exemplo, eu vou mostrar como será feito mais ou menos a conexão entre os equipamentos. Então temos a célula eletroquímica, que fará conexão com os sensores. Através dos sensores, fará conexão com o Arduino. E o Arduino fará a conexão entre o computador ou microcontrolador. Através do microcontrolador, seria então gerado o resultado, mostrando na tela através de um programa ou algoritmo. Bom, e quais são as expectativas do projeto? O projeto já teve alguns testes e os testes já foram positivos. Os testes abordaram a voltametria de varredura linear, mas futuramente pretendemos testar com outras voltametrias. E onde poderá ser utilizado o algoritmo e o periférico? Bom, os dois poderiam ser usados através do meio acadêmico ou industrial, visto que a sua funcionalidade e a praticidade são uma boa opção. Queria agradecer ao terceiro simpósio de pesquisa em Química pelo tempo cedido, ao grupo de pesquisa em Eletroanalíticas e Sensores, no qual eu faço parte, e à Unesp, onde eu sou estudante. Obrigado a todos pela atenção. Olá, Gabriel, boa tarde. Que desafio que você tem, não é? Comenta um pouquinho mais sobre o seu projeto para a gente, por favor. Sim, como vocês puderam ver, eu faço um pouco mais a parte final dos sensores do pessoal que a gente faz lá no grupo, né, de pesquisa. Então, eles fazem a parte mais sensores químicos, eu faço essa parte mais do produto final. Sim. Muito bem. É um desafio bem grande, né? Eu acho que você tem bastante trabalho, bastante coisa para aprender, não é tão trivial assim. Boa sorte. A gente quer ver o seu resultado depois. Até eu fiquei curiosa. Tudo bem? Obrigado. Gabriel, aguarda aí mais um pouquinho. Eu vou chamar a nossa próxima participante aqui. E no final a gente vai ter uma conversa com todo mundo junto. Então, parabéns pelo seu trabalho e espera aqui mais um pouquinho. Bom, dando sequência nas apresentações, eu chamo agora a Maria Vitória Guimarães Leal, que ela vai apresentar o trabalho com o título Estudo da remoção do herbicida glifosato, do meio aquoso utilizando microfibras de celulose catiônica. Vamos acompanhar o vídeo, então, da Maria Vitória. Vitória, eu sou graduanda em Física na FCT Unesp e eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Aldo Job, na nova linha de pesquisa coordenada pelo Dr. Guilherme Dognani. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho do PIBIC.
que se chama Estudo da remoção do herbicida glifosato de meio aquoso utilizando microfibras de celulose catiônica. Para entender o meu projeto de iniciação científica, vocês precisam entender o que é o glifosato. O glifosato é um herbicida organofosforado. Isso significa que ele é utilizado para fazer o controle de ervas daninhas e ele é uma estrutura orgânica formada por ligações carbono-fósforo. Ele é um herbicida não seletivo. Isso significa que ele possui amplo espectro e que ele pode matar ou danificar seriamente todas as outras plantas. O glifosato é sistêmico, pois ele se espalha por toda a planta, se propagando através de suas seives e se distribuindo uniformemente. Para que ele faça efeito, ele precisa de um período de pelo menos 4 horas após sua aplicação, sem chuva. Ele é pós-emergente, pois ele tem que ser aplicado após a emergência da planta daninha. Além disso, o glifosato ele é o herbicida com maior volume de produção mundial. Ele pode causar intoxicações em humanos de maneira direta ou indireta, além de riscos de reações alérgicas, problemas cardíacos e respiratórios. Segundo a classificação toxicológica da Anvisa de 2019, ele foi classificado na classe 4, pouco tóxico, e no grupo 2A, provavelmente carcinogênico para humanos. Sabendo um pouco do glifosato, é importante também pensar na questão da água, pois após o herbicida ser utilizado, ele irá contaminar os meios aquosos da região. E os atuais procedimentos utilizados nas estações de tratamento de água não são eficazes para a remoção desse contaminante da água. Dessa forma, os processos de pré-cloração, pré-alcalinização e todos os outros utilizados nas estações de tratamento ainda não são suficientes para uma total limpeza da água, uma descontaminação eficiente. Em 2020, aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas viveram em áreas de alta e ou extremamente alta vulnerabilidade de água. Para definir vulnerabilidade de água, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef utilizaram dados de níveis de escassez de água e disponibilidade de água própria para o consumo. Esse é um dado bastante alarmante. Além disso, a nível global, mais de 80% de todas as águas residuais são descartadas sem tratamento, contaminando cada vez mais as fontes hídricas e causando diversas doenças, principalmente em regiões menos desenvolvidas. Nesse sentido que encontra-se o trabalho em questão. Por isso, nossos objetivos são obter as microfibras de celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar provindo de resíduo agroindustrial, com grupos funcionais catiônicos para a descontaminação de água contendo glifosato. Então, após entender mais sobre o glifosato e sobre os dados da água, a gente percebe que tem um grande apelo ambiental e uma necessidade muito grande de descontaminar as águas da região. Por isso, a gente resolveu fazer esse projeto como um ciclo. O bagaço da cana-de-açúcar que será utilizado vem da cana-de-açúcar da região que precisou do glifosato para sua formação. Dessa forma, o próprio bagaço servirá para absorver o glifosato que contaminou os meios aquosos da região onde a cana foi plantada, fechando assim esse ciclo que eu comentei. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, no projeto em questão nós iremos usar a biosorção. A biosorção é um processo físico-químico para a remoção de substâncias de soluções através de um material natural e renovável. Inicialmente, nós iremos pegar o bagaço da cana-de-açúcar, iremos deslignificar e branquear, ou seja, retirar a lignina no processo de deslignificação e branquear para que ele fique mais puro. Em seguida, nós iremos oxidar com periodato de sódio e depois cationizar com reagente Girardi-T. Na figura, nós podemos ver inicialmente a estrutura da celulose. Em seguida, nós vemos a celulose já oxidada, a dialdeído celulose. Nessa reação, nós utilizamos o periodato de sódio para realizar a oxidação. Em seguida, após a reação com o reagente Girardi-T, nós obtemos a dialdeído celulose catiônica. Aqui nós podemos ver as cargas positivas que restaram na reação. Para caracterizar as fibras, nós utilizamos a microscopia óptica e a microscopia eletrônica de varredura.
Inicialmente, na microscopia óptica, nós podemos ver o bagaço da cana-de-açúcar. Em seguida, nós vemos as fibras após o processo de branqueamento, sem a hemicelulose e a lignina. A hemicelulose e a lignina fazem com que a fibra seja opaca, por uma questão de densidade na estrutura das fibras, ocupando espaço entre as fibrilas de celulose. Por isso, após branquear a fibra, ela tem uma diminuição tão grande em seu tamanho. Em seguida, a fibra foi oxidada. E o ataque oxidativo tem o princípio de diminuir as ligações de hidrogênio e provocar diminuição nas interações intermoleculares. Então aqui nós podemos ver a DAC, a dialdeído celulose. Em seguida, nós vemos o CDAC, dialdeído celulose catiônica. Essa é a etapa de cationização das fibras, onde é realizada a substituição de grupos de aldeído pelo sal quaternário de amônio, Girard-T. Essa etapa provoca a saída de 2 moléculas de água de cada grupo aldeído, tornando as fibras ainda menores. Para elucidar a morfologia das fibras, nós realizamos a microscopia eletrônica de varredura. As análises dessa seção confirmam que as características das fibras foram mantidas, apesar de passar pelos processos químicos. Na primeira coluna, nós vemos as fibras com um aumento de 100 vezes, e na segunda, as fibras com um aumento de 15.000 vezes. A figura A e B são referentes às fibras após o processo de branqueamento, as figuras C e D após o processo de oxidação, e a figura E e F após o processo de cationização. Dessa forma, nós podemos ver a diminuição das fibras após cada etapa do processo de funcionalização. É importante lembrar, quando a gente fala sobre os testes de adsorção e dissorção, sobre a pandemia e sobre os prejuízos que nós tivemos devido a não poder frequentar o laboratório. Então, alguns testes ainda não foram realizados e eu irei apresentar os resultados que eu obtive até então. Mas a intenção inicial é analisar a capacidade de adsorção em função da concentração inicial de glifosato, do pH da solução e do tempo de contato. Com relação aos resultados do pH, nós realizamos testes em triplicata variando de 4 até 14. Nós podemos ver que o pH que obteve a menor absorvância foi o 14. Aqui nós temos a referência e aqui todos os outros pHs. Para calcular a eficiência de remoção, nós fazemos 100 menos a concentração final da amostra, dividido pela concentração final da referência, vezes 100. Para calcular a concentração final da amostra, nós utilizamos a concentração da referência dividido pela absorvância da referência, que nesse caso foi 0,45, vezes a absorvância da amostra. Dessa forma, a eficiência de remoção é inversamente proporcional à absorvância. Por isso, o pH que obteve a melhor eficiência de remoção foi o pH 14. Nós podemos confirmar isso através dessa figura, onde nós vemos as estruturas onde nós vemos o glifosato conforme a variação do pH. Aqui nós vemos o pH acima de 10 e a estrutura do glifosato. Aqui nós podemos ver que tem cargas negativas. E como eu havia dito anteriormente, a nossa celulose ela é catiônica, ou seja, ela possui cargas positivas. Então, conforme o pH é aumentado, facilita a adsorção das fibras, pois as cargas negativas irão interagir com as cargas positivas. Com relação à concentração, nós realizamos testes variando de 0,1 até 10 mg por litro, fazendo triplicata também, e nós obtivemos a nossa curva de calibração. Nós podemos ver que o comportamento ficou bem similar entre elas, todos mantiveram o mesmo comportamento, e aqui temos a concentração de 0,1 até a concentração mais alta, que é o 10 mg por litro. Nós podemos ver isso também através da variação de cor que nós obtivemos de 1 até 10 mg por litro, onde aqui vemos a amostra
que tinha concentração de 1 mg por litro, e aqui vemos a amostra que tinha concentração de 10 mg por litro. Então, a amostra com menor concentração possui a coloração mais fraca, e a amostra com maior concentração, a coloração mais escura. Nós também fizemos, utilizando os pontos que obtivemos no gráfico, um outro gráfico de absorvância por concentração para avaliar qual foi a precisão do nosso teste. Nós obtivemos um R² de 0,96. Os próximos passos do projeto são, primeiramente, fazer o processo de adsorção em coluna, que será testado para avaliar o desempenho da capacidade de remoção do glifosato. Para isso, nós iremos utilizar um reservatório contendo uma solução em determinada concentração de glifosato e uma bomba peristáltica, que irá bombear essa solução em uma coluna. Na coluna, terá o nosso adsorvente e nós iremos coletar essas amostras de determinados períodos. E nós iremos analisar qual foi a adsorção após determinados períodos de tempo. Além disso, nós iremos realizar testes para avaliar a reciclabilidade do adsorvente. Bom, eu gostaria de agradecer à universidade, ao grupo de pesquisa e às instituições que financiam tanto o meu trabalho quanto o trabalho dos outros integrantes do meu grupo. Também gostaria de agradecer ao simpósio pela oportunidade de apresentar e também a todos que me escutaram. Muito obrigada. Muito bem. Tudo bem? Maria Vitória, você me ouve? Agora estou escutando. Ah, sim, olá. Muito interessante o seu trabalho, que é uma aplicação prática, sim, fantástica. Você poderia comentar para a gente um pouquinho mais sobre ele? Certo. A nossa ideia é fechar um ciclo. Então, quando a cana-de-açúcar vai crescer, que aqui na região a gente tem bastante produção, ela precisa do agrotóxico. E aí acaba que o agrotóxico contamina os meios aquosos da região mesmo, né? Então, a gente vai usar o bagaço da cana-de-açúcar, que precisou do glifosato para crescer e tal, para tirar ela dos meios aquosos que ela mesma contaminou. Então, é fechar esse ciclo. Sim, muito bacana. Eu acho que é o que a maioria da indústria atualmente procura, né? Que é o reuso, né? O resíduo de uma acabar sendo matéria-prima da outra. Muito bacana. Muito obrigada. Fica aqui mais um pouco com a gente. Nós vamos acompanhar outras 2 apresentações e no final a gente vai ter um bate-papo com todo mundo, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bom, dando sequência às nossas apresentações, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Felipe da Silva Manrique Canizares. Felipe que fez mestrado e uma boa parte aí do doutorado no mesmo programa que eu, deu sequência aos seus estudos e hoje a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o trabalho do Felipe, intitulado Red Emitting Heteroleptic Iridium Complexes, Photophysical and Cell Labeling Study. Felipe, você vai apresentar em inglês para a gente? Vamos acompanhar o seu vídeo, então. Meu nome é Felipe Canizares, eu sou aluno de doutorado do Laboratório de Luminescência e Materiais em Sensores aqui de Presidente Prudente. Também integro o Laboratório de Materiais Luminescentes no Instituto de Química de Araraquara, programa de pós-graduação com qual faço parte. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Complexos heterolépticos de irídio emissores no vermelho, estudo fotofísico e de imageamento celular. A principal motivação do nosso trabalho é tentar melhorar as propriedades luminescentes de luminóforos de sondas biológicas sem que elas percam a biocompatibilidade. Isso porque, por muitos anos, foram utilizadas algumas sondas biológicas orgânicas, de caráter orgânico, e essas moléculas orgânicas, elas apresentam vários problemas, como baixa solubilidade em água. A solubilidade em água é um fator determinante para utilizar ou não um luminóforo para marcação biológica, já que a gente tem bastante, a porcentagem de água no nosso organismo é muito alta. Também, moléculas orgânicas normalmente elas apresentam uma alta citotoxicidade.
Pequenos deslocamentos Stokes, quando a gente fala das propriedades fotofísicas dele, e isso acaba reduzindo o rendimento quântico de emissão, ou seja, a gente obtém imagens com menor resolução, baixa fotoestabilidade, o comprimento de onda de excitação, ele, na maioria das vezes, tem energia autossuficiente para causar dano à célula, e, normalmente, como a emissão dessas moléculas orgânicas é de caráter fluorescente, apresenta então um baixo tempo de vida do estado excitado. A gente não consegue fazer uma resolução temporal para obter imagens com melhor resolução. Então, para contornar esse problema neste trabalho, nós sintetizamos 2 complexos de irídio. Esses complexos de irídio já são bastante conhecidos na literatura por apresentar altos valores de rendimento quântico de emissão, isso por causa do acoplamento spin-orbital do íon irídio. E quando esse alto rendimento quântico de emissão é associado com a emissão na região do vermelho, esses luminóforos eles são candidatos perfeitos para aplicação em imageamento celular. Isso porque a emissão no vermelho ela é diferente da emissão da autofluorescência do meio biológico, que ocorre ali no azul e no verde. Então a gente consegue distinguir exatamente o que é a emissão do luminóforo e o que é a emissão já da célula. Também, os fótons que são emitidos acima de 600 nanômetros, ou seja, na região do vermelho e infravermelho próximo, eles são pouco absorvidos pelos componentes biológicos, como gordura, pele, também as componentes do sangue, e isso acaba aumentando o número de fótons que chegam no detector. Ou seja, se mais fótons chegam no detector, imagens com melhor resolução são obtidas. E óbvio que para aplicar como imageamento celular em meio biológico, outras características também são importantes, como por exemplo, alta solubilidade em água, a estabilidade termodinâmica, a banda de absorção tem que estar acima de 405 nanômetros, alto brilho e também o tempo de vida do estado excitado tem que ser alto na faixa de micro ou milissegundos. Então, o primeiro passo do trabalho foi a síntese e a caracterização estrutural dos complexos aqui que foram utilizados como sondas biológicas. Nesse trabalho, nós optamos por realizar a síntese através de uma metodologia adaptada. Normalmente, na literatura, esses complexos eles são relatados, as sínteses deles são relatadas através de um sistema de refluxo por 16 ou 24 horas, utilizando a atmosfera de nitrogênio, atmosfera inerte, com solvente 2-etoxetanol e utilizando carbonato de potássio como base para ajudar no processo de complexação. Então aqui nós adaptamos a rota. Primeiro fizemos uma solução do dímero precursor de irídio em diclorometano e nessa solução foi adicionada então uma outra solução dos ligantes ancilares com carbonato de potássio em água e um sistema bifásico foi formado. Para haver, então, a formação de sistema monofásico, foi adicionado metanol e a síntese, então, a mistura foi mantida em agitação por 4 horas à temperatura ambiente. E, posteriormente, os complexos foram formados e aqui a gente nomeou eles como irídio P e irídio Q. Aqui uma foto sobre irradiação ultravioleta, a gente pode ver o complexo irídio P no estado sólido, ele apresenta emissão na região do verde amarelado, e o complexo irídio Q apresenta emissão na região do vermelho. Os complexos posteriormente foram purificados por coluna cromatográfica, utilizando silica gel, e caracterizados por espectrometria de massas. Aqui a gente consegue observar os íons moleculares para ambos os complexos, mostrando que houve a formação dos complexos de interesse. Outras técnicas também foram utilizadas para completa elucidação da estrutura, como FTIR, UV-Vis, RMN de hidrogênio e carbono e também análise térmica. Através de espectroscopia de fotoluminescência foi possível observar o perfil espectral de excitação e emissão dos complexos em diferentes meios, tanto em etanol a temperatura ambiente, etanol a 77 Kelvin e também em solução de PBS meio fisiológico. Os espectros de excitação para ambos os complexos apresentaram bandas largas desde a região do ultravioleta até a região do visível. Essa região de excitação
no visível é muito importante para a aplicação biológica, porque menor energia é utilizada para obter imagens quando a gente vai fazer lá a excitação dentro da célula. Então, menor dano à estrutura celular é causada. E através dos espectros de emissão, a gente conseguiu observar bandas largas, características de complexos de irídio, e como a gente pode ver, o máximo de emissão ele é dependente do meio de análise que a gente está utilizando. Quando a gente fez a medida em solução de PBS, ambos os complexos apresentaram menor energia, ou seja, maior comprimento de onda de emissão, e em solução congelada a 77 Kelvin, a gente observou um grande deslocamento para o azul. O complexo irídio P passou a emitir no verde, e o complexo irídio Q, embora não tenha mudado as coordenadas de cor drasticamente, ainda emite no vermelho, apresentou modificação do estado emissivo. Essa banda arredondada, larga aqui, ela é característica de uma emissão de estado MLCT, já de transferência de carga metal-ligante. Já esse perfil mais vibrônico é uma emissão mais centrada no ligante, de caráter LC. Para melhor elucidação das propriedades fotofísicas dos complexos, foram obtidos rendimentos quânticos de emissão de forma relativa, utilizando como padrão a rodamina 6G, e a gente então conseguiu comparar a eficiência de produção, a eficiência de conversão de luz desses complexos. Então, a partir dos valores de rendimento quântico de emissão obtidos aqui no nosso trabalho, nós conseguimos observar que os valores de rendimento quântico de emissão em solução de PBS, eles são similares aos maiores já relatados na literatura para luminóforos emissivos no vermelho em solução de PBS. Valores maiores, acima de 50%, já foram obtidos, porém, devido à baixa solubilidade dos complexos em solução aquosa ou de PBS, foi necessário fazer uma mistura com acetonitrila para aumentar a solubilidade, então, e conseguir fazer os estudos biológicos. Ressaltamos que no nosso trabalho nós não precisamos adicionar nenhum outro solvente para aumentar a solubilidade, porque os complexos são altamente solúveis. A partir também dos espectros de emissão, nós obtivemos as coordenadas de cor para ambos os complexos e em solução de PBS, nós observamos que ambos apresentam emissão na região do vermelho com altas purezas de cor. Associando, então, esses valores de rendimento quântico, as coordenadas de cor na região do vermelho, com algumas outras propriedades já relatadas aqui, nós conseguimos concluir que esses complexos são candidatos perfeitos para aplicação em imageamento celular. Para comprovar isso, então, o primeiro passo foi fazer os testes biológicos para conferir a biocompatibilidade. Então, foi utilizado o método do MTT, utilizando cepa de célula do tipo CHOK1, e essas células foram internalizadas, foram incubadas com concentrações de 25 até 200 microgramas por ml dos complexos. Para a análise dos resultados foi utilizado o protocolo ISO 10.993/5, o qual diz que acima de 30% de morte celular, a concentração é considerada tóxica. Então, a partir dos resultados obtidos, nós conseguimos concluir que o complexo irídio Q ele pode ser administrado até uma concentração de 25 microgramas por ml, já o complexo irídio P ele pode ser administrado até 100 microgramas por ml. Para melhor comparação com os resultados da literatura, nós obtivemos aqui o parâmetro IC50 e nós conseguimos observar que os valores relatados para os complexos sintetizados no nosso trabalho, eles são similares aos maiores já relatados na literatura para complexos, para essa classe de luminóforos de sondas, complexos de irídio, no caso. Isso mostra, então, que os complexos têm uma baixa citotoxicidade em células do tipo CHOK1. Então, as menores concentrações foram utilizadas para imageamento celular. Então, aqui primeiro nós fizemos um estudo de exposição das células com a concentração de 25 microgramas por ml do complexo irídio Q e analisamos a cepa de células por espectroscopia de fotoluminescência e nós conseguimos observar
que o complexo apresenta uma banda larga de emissão aqui no vermelho dentro das células e é distinta da emissão de autofluorescência da célula CHOK1. Então, essa primeira banda no azul representa a emissão das células e, quando exposta ao complexo, aqui a gente consegue ver, então, a emissão no vermelho referente ao complexo. Então, a gente consegue observar emissão dentro das células. Posteriormente, as células foram analisadas por microscopia confocal e também microscopia de fluorescência, e a gente conseguiu observar que os complexos eles se encontram internalizados nas células, porém eles não atravessam a membrana celular. Aqui foi utilizado um corante orgânico chamado DAP, que ele é específico para corar o núcleo da célula. Então a gente consegue delimitar exatamente o núcleo da região extracelular. E aqui a gente consegue observar que os complexos estão corando em torno do núcleo, ou seja, eles não passam, eles não adentram a membrana nuclear, porém eles marcam ali a região do citoplasma. Então, como conclusão, nosso trabalho, a gente sintetizou dois complexos de irídio emissores lá no vermelho. Eles apresentaram alta solubilidade em água, altos valores de rendimento quântico de emissão na região do vermelho em solução de PBS. A banda de absorção está acima de 405 nanômetros, que é muito importante para a aplicação biológica. Alta pureza de cor na região do vermelho do espectro eletromagnético. Apresentaram baixa citotoxicidade, ou seja, IC50 acima de 100 micromolar, e as concentrações não tóxicas foram suficientes para obter imageamento celular. Agradecimento aos laboratórios colaboradores para a realização do trabalho, às agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPESP, e também agradeço à comissão organizadora pelo espaço disponibilizado para a apresentação do trabalho. Muito bem. Felipe, boa tarde. Olá, tudo bom? Quanto tempo? Muito tempo, né, Dani? Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo? Parece que travou. Espectroscopia, então eu fico fascinada quando eu vejo esses resultados. O que você tem para contar para a gente? Então, na verdade, esse trabalho é uma parte do meu mestrado, né? Da minha dissertação de mestrado que eu fiz no programa Rebuild, no Presidente Prudente, na Unesp. E o projeto inicial de mestrado, na verdade, ele não tinha essa parte biológica. A gente tinha ali o intuito de sintetizar uns complexos vermelhos para tentar aumentar a eficiência de luminóforo vermelho, né? Para aplicação em dispositivo OLED. Aí, no decorrer do projeto, a gente sintetizou esses complexos, eles apresentaram essa primeira grande solubilidade em água, que não é muito comum para complexo de irídio. Então, legal. E tem uma parte do grupo que trabalhava com essa parte de imageamento. Aí a gente falou, vamos tentar, então, já que é solúvel em água, colocar em solução de PBS e ver o que dá. A gente viu, então, que os resultados foram bem otimistas, né, para aplicação biológica. Primeiro, a baixa toxicidade do complexo. Depois, a gente conseguiu, então, ter imagens também com as concentrações menores. E daí surgiu esse trabalho que a gente submeteu recentemente, em julho, e está em avaliação, está em revisão, na verdade, o artigo científico. Por isso que justamente está em inglês. Eu peguei o artigo e coloquei na apresentação. Vou colocar tudo em inglês, fica mais fácil. Tá certo, tá certo. Parabéns, Felipe, é um trabalho muito bonito. Fica aqui com a gente vai assistir a última apresentação, depois a gente vai ter um bate-papo com todos vocês. Parabéns mais uma vez. E a gente segue com a última apresentação do Heitor Furlan Trevisan, que vai fazer uma fala sobre o seu projeto, que tem o título Desenvolvimento de um sensor impedimétrico baseado em polímeros molecularmente impressos para detecção e quantificação de ácido úrico. Vamos acompanhar o vídeo do Heitor e depois a gente tem uma fala com ele. Meu nome é Heitor Furlan Trevisan. Apresentarei para vocês o trabalho intitulado como Desenvolvimento de um sensor impedimétrico baseado em polímeros molecularmente impressos para detecção e quantificação de ácido úrico sob orientação do mestre André Oliano Oliveira e orientação
do professor Dr. Marcos Fernando Souza Teixeira. Iniciando a introdução, vou apresentar para vocês um dos motivos primordiais para o desenvolvimento de um sensor para ácido úrico. O ácido úrico é uma molécula que está presente no nosso organismo, mas que, em concentrações subnormais no organismo vivo, apresenta distúrbios metabólicos caracterizados em diversas doenças. Dentre elas, vou apresentar para vocês a hiperuricemia e a gota crônica, que é provocada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações. Articulações estas que, por sua vez, irão ficar avermelhadas e inchadas, ocasionando dor ao paciente. Então, essa é a doença que apresenta uma relação direta, tá, com a concentração de ácido úrico. Uma outra doença que apresenta uma relação, mas dessa forma indireta com o ácido úrico, é a leucemia, que é caracterizada por vermelhidões ao redor do corpo, ok? Temos também a síndrome de Lesch-Nyhan, em que o paciente, por sua vez, ele vai acabar comendo as unhas e os dedos da mão, como também os lábios, por conta desse distúrbio metabólico ocasionado por essa síndrome. E essa síndrome também, por sua vez, possui uma relação indireta com o ácido úrico, ok? O ácido úrico, para essas pessoas que têm essa tendência, tipo a gota e hiperuricemia, que apresentam uma relação direta, eles devem evitar alimentos ricos em proteínas, como, por exemplo, a carne vermelha, o peixe, o frango, o sushi e alguns legumes, como a couve-flor, justamente porque, a partir do momento que esses alimentos são metabolizados no organismo, eles vão metabolizar e liberar bases purinas, que por sua vez vão ser uma das principais fontes da formação de ácido úrico no organismo. Temos também alimentos que, no caso, são saudáveis e que evitam a concentração de ácido úrico, como, por exemplo, verduras e algumas frutas e legumes, justamente por não ser tão rico em proteínas e, quando metabolizados, não vão liberar uma concentração de ácido úrico tão elevada como alimentos ricos em proteínas. Dessa forma, para o desenvolvimento desse sensor, foi utilizada a tecnologia dos polímeros molecularmente impressos, conhecidos também como MIP. Os MIP são polímeros sintéticos com uma seletividade pré-determinada para o analito em questão, neste caso, para o ácido úrico. Temos, então, a tecnologia da impressão molecular, que se baseia no monômero funcional ou o analito. O monômero funcional é o que vai formar o polímero, né? E o analito, no caso, também conhecido como molécula molde ou modelo, seria o ácido úrico, ok? Desta forma, os polímeros molecularmente impressos, eles se baseiam no monômero funcional ou no monômero funcional com a molécula modelo. Essa molécula modelo, junto com o monômero funcional, em um processo de complexação, eles vão se ligar por ligações não covalentes, mas por certas interações, por sua vez, eletrostáticas na maioria dos casos. A partir do momento que teve esse processo de complexação, pode-se iniciar o processo de polimerização. Essa polimerização pode ser tanto uma polimerização química quanto uma polimerização eletroquímica, ok? A partir do momento que tem a formação dessa polimerização, será então formado o filme polimérico. O filme polimérico, após formado, ele passa por uma etapa de extração, formando, por sua vez, a cavidade da molécula modelo. Lembrando, tentando sempre imitar uma enzima. Acredito que vocês devem saber que a enzima possui um sítio de ligação específico, que no caso é o objetivo dos polímeros molecularmente impressos. Dessa forma, quando a molécula modelo tenta se ligar
ao sítio de ligação, ele tem um encaixe perfeito, formando, então, por sua vez, o sítio seletivo. Nessa perspectiva, para análise deste sensor e para sua construção, foi utilizado técnicas voltamétricas, em que se baseia pela corrente, pelo potencial e pela tecnologia da espectroscopia de impedância eletroquímica, que se baseia tanto por valores de capacitância, resistência e também da impedância do sistema. Então, aqui eu trouxe representado para vocês um gráfico de Nyquist, né, uma representação que seria pela impedância imaginária por impedância real. Neste caso aqui, o monômero, após ser polimerizado, tem a formação do polímero aqui em vermelho, temos o analito, que neste caso está representado em amarelo, e aqui as suas cavidades pós a extração. A partir do momento que o filme polimérico impresso está em solução, mas sem se ligar com o analito, temos aqui um comportamento representado, neste caso aqui, da corrente pelo potencial, um pequeno pico de oxidação e, neste caso, um comportamento um pouco baixo do arco capacitivo, quando analisado pelo gráfico de Nyquist. Mas, a partir do momento que os analito entram em contato com as suas devidas cavidades, observamos um pico de oxidação bem elevado. Aqui eu coloquei de oxidação, pessoal, mas pode ser de redução também. E um aumento do arco capacitivo, indicando, neste caso, a interação do analito com suas devidas cavidades. Desta forma, adentrando na secção de metodologia, para a construção do sensor, foi utilizado o Bismarck-Brau-Y numa concentração de 0,1 molar, o ácido úrico numa concentração de 1 milimolar, utilizando como eletrólito de suporte o KCl a 0,5 molar, e um pH de 2 sobre uma velocidade de varredura de 25 mV em 40 segundos. As medidas foram realizadas pelo potenciostato, utilizando 3 eletrodos. Dentre eles, o eletrodo de trabalho, no caso representado pelo FTO, que seria o substrato condutor. FTO significa óxido de estanho dopado com flúor, ok? Temos como contraeletrodo o eletrodo de platina e o eletrodo de referência, o calomelano saturado, ok? Após a construção do sensor, neste caso aqui, pela eletropolimerização, temos a formação do filme. E após a formação do filme, temos a retirada da molécula mold, formando, por suas vezes, as cavidades, estando pronto para um processo de religação. Enfatizando novamente para vocês, para a construção do sensor, é necessário que haja um processo de pré-polimerização para que tenha a formação do complexo, no caso do monômero BBY, com o ácido úrico. Neste caso, após a formação do filme e a retirada da molécula mold, o eletrodo está pronto para, então, ser analisado o processo de religação com a molécula modelo. Esse processo de religação do ácido úrico à superfície do sensor foi realizado sobre o eletrólito de suporte KCl, né, em um pH de 5,4 e utilizando uma concentração de ácido úrico de 1 milimol por litro. Neste caso, o ácido úrico ele sai da solução para suas devidas cavidades, tendo então a resposta analítica, que, como já foi mencionado, pode ser analisada tanto por voltametria, neste estudo, como também pela espectroscopia de impedância eletroquímica. Nesse sentido, para vias de comparação, foi realizado, então, um sensor polimérico não impresso. Esse sensor polimérico não impresso, ele é constituído apenas pelo monômero BBY, sem o ácido úrico, justamente para verificar se o sensor ele apresenta uma resposta referente às cavidades ou de algum sítio de ligação do polímero, ok? Então, neste caso aqui é o monômero BBY eletropolimerizado, tendo a formação do filme apenas do BBY.
Neste caso, quando é realizado um teste em solução aquosa com o analito, temos que, quando o analito ele interage com o filme polimérico, ele não se encaixa, justamente por não ter suas devidas cavidades. Dessa forma, por não possuir uma seletividade pré-determinada na construção do sensor, não temos a presença de cavidades. Nesse sentido, não temos uma resposta analítica tão evidenciada. Desta forma, adentrando na secção de resultados e discussões, para a construção do sensor, foi realizada, então, a eletropolimerização. Temos aqui um gráfico de um voltammograma cíclico, tendo a varredura de potencial de menos 0,3 a 1 volts, em que, no ciclo em vermelho, temos a representação do primeiro ciclo, que, neste potencial de aproximadamente 0,87, temos o processo de oxidação das aminas, que após a oxidação, temos a formação do cátion radical, que por um processo de acoplamento, temos a formação da ligação azo, que, por sua vez, é representada, neste caso, pelo 40º ciclo, que está representado em 2, pela linha em vermelha. Neste caso aqui, observamos um aumento da corrente, tanto no sentido anódico quanto no sentido catódico, indicando, então, o aumento da condutividade, logo, a formação do filme polimérico. Ok? Desta forma, após a construção do sensor MIP, foi realizada a construção do sensor NIP, como já foi mencionado anteriormente. Quando se teve a formação do sensor MIP, foi realizado, então, um teste em solução aquosa, tanto na ausência quanto na presença. Desta forma, na presença de 1 milimols de ácido úrico, aplicando uma velocidade de varredura de 50 milivolts. Temos que o filme MIP ele apresenta um potencial de oxidação, um pico de oxidação no potencial de aproximadamente 0,7, e o filme NIP ele não apresenta nenhum processo redox evidenciado pela voltametria cíclica, apenas o aumento da corrente, indicando um sistema capacitivo, mas nenhum processo redox evidenciado. Nesse sentido, foi então realizado o estudo pela técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica. Neste caso aqui, temos o filme MIP e o filme NIP. Aplicado, neste caso da espectroscopia de impedância eletroquímica, um potencial de 0,7, que foi justamente o potencial de oxidação do ácido úrico. Observamos que nesses dois espectros temos um aumento do arco capacitivo quando se tem um aumento da concentração de ácido úrico, e isso ocorre justamente no caso da MIP, por ter uma interação da cavidade com o ácido úrico, sendo essa uma interação específica, e no gráfico do espectro de Nyquist, analisando o filme NIP, temos, no caso, um arco capacitivo um pouco mais elevado, justamente por se tratar de um filme mais uniforme, né? Ou seja, com uma porosidade melhor, por isso que ele acaba tendo um arco capacitivo mais elevado, e esse aumento do arco capacitivo, quando adicionado ao ácido úrico, não é tão expressivo como do filme MIP, mas isso ocorre justamente por interações pp do ácido úrico, são interações não específicas, diferentemente do que acontece com a MIP. Essas interações pp estão diretamente relacionadas com a estrutura do filme polimérico. Após isso, foi então analisado o circuito equivalente, em que o filme MIP apresenta uma resistência em solução em série com 2 paralelos, sendo representado por um elemento capacitivo, neste caso pela dupla camada, em paralelo com a resistência do filme BBY, no caso do filme polimérico, em série com mais 2 paralelos, sendo um elemento capacitivo, no caso do filme polimérico, e uma resistência da cavidade, que é referente ao ácido úrico.
Temos no segundo gráfico o circuito equivalente sendo a resistência da solução em série com um paralelo, que neste caso seria um elemento capacitivo de fase constante, né, que é o CPE, de dupla camada, em paralelo com a resistência do filme BBY com o elemento de Warburg. Lembrando que o elemento de Warburg é um elemento de difusão. Okay? Já podemos observar que esse circuito equivalente, diferente deste, ele apresenta uma resistência, que é uma resistência a mais, que é caracterizada pela resistência da cavidade. Então, esse circuito equivalente aqui, ele já tem uma propriedade a mais, justamente por conta das cavidades provocadas pelo ácido úrico. Após isso, foi então analisado os valores desses elementos, em que podemos observar que a resistência do filme polimérico, ele apresenta uma variação significativa, né, em que do filme NIP apresentou 196 e após a adição de ácido úrico foi de 261. E no caso do filme MIP apresentou uma resistência de 40,2 e quando foi na presença do ácido úrico houve uma diminuição. Isso ocorreu justamente pelo fato que o ácido úrico ele acabou interagindo, tendo a sua oxidação, e essa transferência de elétron, né, ela acabou facilitando essa resistência, acabou facilitando a transferência de elétron, e então teve que ter essa diminuição para que tenha essa transferência de elétron. Neste caso, a resistência da cavidade, ela, na ausência de ácido úrico, houve um aumento de 37,1 a 148. Então, aqui houve um incremento significativo, bem superior do que o da NIP, quando foi de 196 a 261. Então, aqui, circulado, no caso, esses valores da resistência da cavidade. Após isso, foi analisado o desempenho analítico do sensor MIP, em que foi variada a concentração de foi variada a concentração de 10 micromol até 100 micromol. Neste caso, foi realizada uma análise em triplicada. Foi, então, investigada a resistência do filme para a variação da concentração de ácido úrico, em que verificou uma região linear de 10 micromol por litro até 60 micromol por litro. Isso referente à resistência do filme. Já a resistência da cavidade apresentou uma relação linear de 10 micromol por litro até 100 micromol por litro, apresentando, então, uma faixa linear maior do que a resistência do filme. Neste caso aqui, referente a esse circuito equivalente, como pode ser evidenciado, resistência do filme e a resistência da cavidade. Neste caso, a resistência do filme apresentou um limite de detecção de 0,237 micromol por litro e a resistência da cavidade apresentou um limite de detecção semelhante, né, sendo de 0,240 micromols por litro, ok? No caso, o gráfico em que analisa a curva analítica pela resistência do filme apresentou um coeficiente de Pearson de 0,992. E o gráfico em que utiliza a resistência da cavidade apresentou um coeficiente de Pearson mais linear, sendo equivalente a 0,996. Após isso, foi então realizado estudos interferentes no sensor MIP, em que utilizou-se como interferentes a glicose, a ureia, o ácido ascórbico e a adenina, que são interferentes presentes na urina, ok? Então, se evidenciar a resistência da cavidade comparado, ela foi que apresentou uma maior seletividade comparado com outro elemento, em que a maior variação foi de 5,69, que é a resposta relativa do sensor, que na verdade foi referente à adenina, justamente por ter uma estrutura molecular semelhante ao ácido úrico, mas mesmo assim não interferiu tanto na resposta analítica.
Concluindo dessa forma, para a construção desse sensor, foi possível desenvolver, utilizando a metodologia aplicada inicialmente. O sensor desenvolvido, ele apresentou um bom desempenho analítico, sendo essa resposta eletroquímica sendo de uma alta sensibilidade, sendo um sensor seletivo e com limite de detecção variando de 0,237 até 0,240 micromol por litro. Gostaria de agradecer a todos pela paciência e pela atenção. Vamos convidar o Heitor para falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Heitor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim, tranquilo. Então, esse foi um trabalho que eu desenvolvi na iniciação científica, né? Desde 2018, que eu desenvolvi. Primeiro foi um sensor voltamétrico e depois eu apliquei a espectroscopia de impedância. Então, acabou gerando 2 trabalhos, né, ao redor dos anos, que foi até publicado em foram 2 artigos publicados, um sobre sensor voltamétrico, o outro sobre um sensor impedimétrico. Foi um trabalho, uma técnica, na verdade, que eu uso até hoje no projeto de mestrado, que é a MIP, né, que é os polímeros molecularmente impressos, que como deu bem certo ali, né, durante a iniciação científica, foi uma das estratégias para utilizar no mestrado também essa tecnologia de impressão molecular. E o sensor, acho que eu acabei não colocando, mas ele chegou a ser aplicado na urina, não foram muitos testes, Eu ia perguntar. que a gente realizou. Não foram muitos testes, mas eu cheguei a aplicar em uma amostra de urina, mas como não foram muitas amostras, né, acabou sendo apenas uma, mas que deu a resposta manteve, acho que foi em 95%, pelo que eu me recordo. Então, eu não cheguei a colocar porque, por ser uma quantidade, um só não seria muito representativo, né, para generalizar a resposta. Sim, que bom, muito bem. Parabéns, Heitor, é um trabalho bem bonito, está bem completo. Espero que você apresente no próximo ano alguns resultados do mestrado, que eu acho que você vai ter resultados bem mais interessantes, já que você já tem uma trilha, né, nessa linha com as MIPs e as NIPs. Muito bem, pessoal. Eu vou convidar a todos, então, para a gente ter um bate-papo rápido com os que apresentaram. Gabriel, Felipe, Maria, André. Será que o André está por aí ainda? Vamos esperar. Sim. Não, tudo bem. Acho que o André teve que sair um pouco. Qualquer coisa a gente registra as perguntas para ele, direciona, e qualquer coisa para o pessoal que está assistindo, a gente manda por e-mail algum questionamento que ele responder depois, tá bom? Pessoal, então, de início, né, em nome da comissão organizadora, eu agradeço já pela participação de vocês e queria dar os parabéns. Não é fácil a gente fazer ciência, né? Ainda mais nessa época que nós temos muitas intercorrências, vamos chamar assim, né? E daí, de maneira geral, nesse finalzinho dessa sessão de apresentação de trabalhos, a gente tem algumas perguntas mais de perspectiva, né, de que vocês têm sobre o trabalho de vocês. Então, nesse âmbito, né, o passo que vocês estão, então, os trabalhos apresentados, cada um estava mais no início, mais no final, trabalhos concluídos, o que cada um de vocês tem de perspectiva para o trabalho apresentado, né? Então, se ele continua ou não, se ele deu seguimento ou não, e se vocês vão seguir com a pesquisa, né? Nós temos o Felipe, que já está no doutorado, mas tem os outros que estão iniciando. Então, se vocês têm perspectiva de seguir com a carreira acadêmica na pesquisa ou se pretendem mudar totalmente a área. Vamos por ordem, pode ser? O André não está, mas Gabriel? Sim, eu pretendo continuar. A minha pesquisa está mais ou menos no meio, né? Eu comecei criando, por exemplo, primeiramente o algoritmo, por ser algo mais flexível de mudar, se caso for necessário, e já estou fazendo a parte do Arduino, já é a parte um pouco mais final. E eu pretendo continuar assim com este trabalho, né? Possivelmente, talvez aperfeiçoar ele em um mestrado, mas é isso aí. Muito bem. Maria Vitória,
qual a sua perspectiva? Então, eu ainda estou na graduação, então é minha iniciação científica ainda. E eu já deveria ter terminado ela, mas começou a pandemia, né? Então não terminei. Então eu vou terminar primeiro essa iniciação científica e aí eu vou continuar, mas com outro contaminante. Então, em vez de trabalhar com agrotóxico, eu vou começar a trabalhar com corante. E aí terminar a graduação assim. Aí depois da graduação ainda não sei, mas pelo menos até o fim da graduação é isso. Muito bem, Maria Vitória, obrigada. Felipe, o que você conta pra gente? Então, como eu havia falado, esse trabalho ele está finalizado, né, que é uma parte do mestrado, mas meio que foi a partir dele que surgiu a ideia para o doutorado, para o que eu desenvolvo hoje. Então, hoje no doutorado a gente tenta desenvolver sondas ali com emissores no vermelho e infravermelho para tentar fazer imageamento e quantificação de oxigênio em meio biológico. Então, a gente viu esses resultados lá no mestrado e a gente partiu ali para tentar uma parte do doutorado fazer isso. Mas também a gente tenta aplicar a mesma molécula de imageamento para tentar criar dispositivos eficientes, LED ou OLED, enfim. Mas é basicamente isso. O trabalho que eu apresentei hoje, ele está finalizado mesmo. Sim, entendo. Você já qualificou, Felipe? Eu não recordo. Já, No doutorado, já? ano passado. É que a qualificação no programa de lá é um pouco diferente daqui. Então, você qualifica mais ou menos o projeto e nem precisa ter resultado, mas é mais uma avaliação do seu projeto e de conceito teórico fundamental do projeto. Então, é mais em cima disso. Mas eu já qualifiquei ano passado. Agora estamos aí. Estamos aí. Heitor, o que você conta? Qual a perspectiva que você tem? Você já deu uma palhinha para a gente, né? Mas o que mais que você pretende? Então, já iniciei o mestrado, né? Pretendo sim fazer o doutorado. Quem sabe um pós-doutorado, né? Em relação ao projeto, como eu acabei mencionando, foi pelos resultados, pensou dar continuidade sobre o estudo de MIP, ampliar, né? Mas neste caso, analisando biomoléculas, no caso, um biomarcador, né? Que aí estaria mais relacionado com essa parte cancerígena. E em relação a terminar o projeto, acredito que ele está finalizado, né? Uma vez que eu conseguir aplicar. Talvez poderia fazer isso de aplicar em diferentes amostras, mas em tese ele já está finalizado, né? E essas as perspectivas. Muito bem, pessoal. De maneira geral, né, do ano passado para cá, eu acredito que vocês devam ter encontrado alguma dificuldade, né? Alguns já comentaram, a Maria Vitória comentou, e aí eu queria que vocês relatassem só um pouquinho se houve algo mais, né, para desenvolver a pesquisa nesse tempo, nessa época de pandemia, além do não acessar o laboratório, se vocês sentiram que algo impactou mais, né? A falta talvez de algum reagente ou até mesmo a falta de disponibilidade de algum equipamento. Vocês tiveram esse tipo de situação para desenvolver o projeto de vocês do ano passado para cá ou alguma outra situação? Vamos na mesma ordem, por favor? Gabriel. Bom, não tive muitas dificuldades porque, assim, os testes começaram recentemente. E como o programa ele não requer um reagente específico, então a gente pode meio que mudar o reagente ou tentar outra coisa. A maior dificuldade mesmo foi na parte de acesso a livros didáticos, né, que a gente tem que tentar achar no meio online, mas é sempre uma dificuldade por ser uma matéria muito específica, sabe? Então, está saindo um pouquinho da química, né? Está entrando na área de programação, acredito. Deve ser uma dificuldade grande. Sim. Muito bem. Maria Vitória, você contou um pouquinho para a gente, mas fora o acesso, teve algo mais? Então, como eu sou da graduação, né, daí a prioridade é sempre a galera que está acima, o que está certo, porque eles têm prazos mais curtos para terminar as coisas. Tem prazos, né? Então eu já estava assim, mais tranquila. E aí, por isso, eu já nem consegui ir no laboratório, mas ano passado a gente já tinha começado a síntese, e aí eu só fui esse ano para fazer os testes mesmo. Então, eu fiquei uns 6 meses sem ir no laboratório, e aí eu fui, lendo as coisas e apresentando no grupo também para não esquecer o que estava, para tudo ficar fresco na cabeça.
Mas eu só consegui fazer os testes mesmo agora que deu uma tranquilizada, assim, na pandemia. Mas de resto foi tranquilo, assim. Foi realmente a questão de não poder ir lá. Mas eu super entendo, porque a galera mais velha é prioridade na questão de fazer os testes. Eles precisam bem mais que eu de estar lá. Sim, tá certo. A pós-graduação acho que não perdoa muito os pós-graduandos. Felipe, o que você conta pra gente? Você está em Araraquara, se eu não me engano, né? Então, eu ia até complementar, porque eu Isso. estou lá no Instituto de Química de Araraquara, mas eu desenvolvo projeto aqui em Prudente. Então, eu estou, inclusive, no Morumbi, que é onde a Maria Vitória também desenvolve o projeto dela, e o meu projeto, a vinda para o laboratório não foi influenciada muito, então eu fazia a síntese, mas o problema principal é a obter os dados, né? A gente depende de algumas técnicas que não tem aqui no campus, então tinha que mandar para fora, e institutos maiores eles foram totalmente fechados no começo da pandemia. O Instituto de Química em Araraquara, eles pararam em março, foi voltar à atividade em setembro. Eu consegui desenvolver um pouco, porque aqui no Morumbi a gente tinha menos pessoas se movimentando, então a parte de síntese eu consegui fazer. Mas a análise de dados realmente foi o problema, tipo, a gente não conseguia saber tudo exatamente que estava formando, analisar os dados completamente. Mas aí a gente tentou otimizar o tempo que tinha para tentar escrever, organizar cronograma, tudo para quando voltar agora, inclusive, a gente está tentando fazer o máximo possível para tentar colocar tudo no tempo certo, né? Que foi um problema realmente, mas... Entendi. A organização, a flexibilidade, eu acho que da pós-graduação, nesse momento, né, da gente estudar e fazer a parte prática, deve ter ajudado bastante. Acho que muitos inverteram também essa parte, né, de escrever e esperar os resultados. Heitor, o que você conta pra gente? Então, em relação aos equipamentos, não teve dificuldade, porque tinha tudo aqui no laboratório, né? Então, tinha o potenciostato, tinha o programa que fazia já a espectroscopia de impedância, eletroquímica, então não tive problema em relação à parte prática, porque tinha todos os equipamentos aqui. Não foi igual o Felipe, que, no caso, necessitava de uma ajuda externa, né, para realizar. Então, aí eu não tive essa dificuldade. A dificuldade talvez seria no começo, acho que todos os laboratórios ficavam fechados, né? Então seria essa dificuldade de acesso no início, mas apenas isso. E só isso. E em relação à escrita, talvez a procura de artigos, porque eu não tinha o VPN, então às vezes acabou dificultando no começo. O VPN da Unesp é algo maravilhoso, né? E a gente não tem mesmo acesso a algumas provedores de internet. Oi, professor Marcos. Eles acabam dificultando um pouco a gente levar um pouco a pesquisa para casa e tudo mais. Bom, pessoal, nós temos acho que mais uma pergunta, se vocês me permitem, de maneira geral. Eu acho importante esse momento que nós estamos tendo de divulgar, né, a pesquisa de vocês, o que a gente faz, a dificuldade e os resultados, que são resultados maravilhosos. Mas nós estamos aqui entre pessoas que já têm esse interesse, né, os que estão assistindo o simpósio, tanto na plataforma quanto no YouTube. E aí essa última pergunta é para a gente ir um pouquinho além, né? Se vocês têm o costume ou têm um intuito de comentar um pouco sobre o que vocês fazem, a pesquisa em si, para pessoas que não fazem pesquisa, né? E se vocês acham importante essa parte do pesquisador atuar na divulgação científica. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se acreditam, se fazem, e a gente encerra o nosso bate-papo. Gabriel, por favor. Sim, a gente, bom, na minha parte, pelo menos, eu comento com todo mundo que pergunta no que eu faço à tarde, né, na faculdade, porque... O que você tanto vai fazer lá, né? Exatamente. Porque, assim, em contexto social, assim, o pessoal acha que a gente vai só para, sei lá, fazer nada, né? E, realmente, a gente tem que criar... Balbúrdia. Exatamente. A gente tem que criar esse modelo, olha, a gente não vai lá só na balbúrdia, sabe? A gente está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo um projeto, uma pesquisa, algo assim. Mas sempre quando perguntam, eu estou ali explicando o que a gente faz, o meu projeto, assim.
Muito bem, Gabriel, muito bem. Maria Vitória? Então, já aproveitando o espaço para fazer uma divulgação, a professora Priscila Alessio, do Departamento de Física aqui da Unesp, tem um projeto de divulgação científica nas redes sociais, que chama Ciência e Ponto. E eu sou membro da equipe, e lá a gente compartilha algumas vezes assim, o que eu faço na universidade, e tenta pegar gente de vários cursos para falar o que eles fazem na universidade de uma maneira mais simples. Então, nesse sentido, eu já compartilhei. Não que eu tenha muitos resultados até agora, né? Mas eu já compartilhei um pouco mais sobre a minha pesquisa lá e algumas outras pessoas da universidade também. Então, é uma maneira bem legal de divulgar o que a gente está fazendo na universidade e também falar sobre a nossa pesquisa de uma maneira mais fácil, para ser mais acessível, né? Para as pessoas entenderem o que elas estão, o que a gente está financiando com nossos impostos também, toda essa questão. Tipo, a gente não está não fazendo nada, só que se a gente explicar do jeito que a gente normalmente explica, com uma linguagem mais difícil, ninguém vai entender. Então, tipo, essa popularização. Então, se vocês quiserem ver, no Instagram é Ciência e Ponto. É bem legal. Muito bem, parabéns, Maria. Acredito que outros trabalhos e até mesmo outros grupos de pesquisa têm realizado algumas ações no Instagram. Felipe, o pessoal do Lumes, né, continua fazendo essas ações. Comenta pra gente o que você acha desse tipo de atitude, ou se você faz a divulgação da sua pesquisa para pessoas fora da pesquisa. A divulgação que o Lumes tem feito, a gente tem uma conta no Instagram, né, para divulgar a pesquisa, mas assim, não a gente coloca na forma de imagens, enfim, só que é meio difícil você conseguir realmente falar exatamente o que faz dentro da pesquisa. Então, normalmente, quando alguém me pergunta o que eu falo, eu meio que falo o objetivo final do que eu estou fazendo, porque é muito mais fácil. Então, o que você faz? Eu tento fazer uma molécula para detectar se uma célula é cancerígena ou não, porque é o fundamento do que eu estou fazendo. Aí, se ela quiser entrar, mas como que ocorre isso? Aí eu vou explicar do mecanismo, tipo, a interação com o oxigênio, enfim, mas eu acho que a gente tem que facilitar um pouco o entendimento. Tipo, as pessoas, elas às vezes não querem saber como você faz para chegar lá, mas ela quer saber o fundamento para onde que aquilo vai resultar. Então, normalmente quando alguém me pergunta sobre o que eu faço na pesquisa, então eu tento diminuir consumo energético, faço moléculas que vão gastar menor energia quando eu vou criar, sei lá, uma tela, uma lâmpada, e também eu tento aplicar para determinar se uma célula, um tecido é cancerígeno ou não. Aí, o porquê disso a gente tem que ir conversando e aí vai tentar explicar da melhor forma. Mas eu acho que é tentar facilitar o entendimento. Tipo, acho que a pessoa ela fica mais interessada no seu assunto quando ela vê que aquilo está realmente correlacionado com alguma coisa que ela vai utilizar. Eu acho que é aí que entra essa questão de tentar facilitar, conversar e mostrar a importância da ciência que é desenvolvida dentro da universidade. Porque você chegar lá falando, eu faço um sensor de oxigênio singleto. Tá, o que é oxigênio, o que é singleto? Não sei, tipo, enfim, não é tentar difundir a ciência, né? Então, tento facilitar. Sim. Nossa, tem razão. É só um complemento, essa fala que você trouxe, Felipe, ela é bem bacana e vem de encontro com uma palestra que eu tive na segunda-feira com a jornalista Letícia Brito, e ela faz divulgação científica, mas ela é jornalista, então ela entra em contato com alguns pesquisadores para fazer a divulgação através de alguns vídeos, né, da Universidade de Minas, se eu não me engano. E ela diz que ela planeja os roteiros dela exatamente com esse storytelling que você contou, Felipe. O que é, né? A manchete, né? Aí que entra aquela história que às vezes fica em discussão se só cientista deveria falar sobre ciência. Mas, na verdade, você não é o cientista falar sobre ciência. É você ter uma forma de como passar ciência. Às vezes, o jornalista vai ter uma linguagem muito mais próxima para a pessoa entender. Obviamente que tem que ter todo um trabalho para ele não passar algo errado. Exato. A linguagem ajuda. Sim, sim. E é bacana isso, né? Esse tipo de parceria, porque a gente consegue até mesmo mais visibilidade e as pessoas de outras áreas conseguem se achegar mais na ciência, né? Então, é bem bacana esse roteiro, vamos dizer assim, de contar o que é, para que é, e é uma metodologia que essa jornalista, ela conta, né, nos vídeos que ela faz de divulgação. Então, é a manchete, né? E aí a gente vem detalhando o que acontece depois. Muito bacana, Felipe. Heitor, e você, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu não sei se tem algumas questões do pessoal que está assistindo,
O pessoal vai colocar aqui caso tenha. Mas, Heitor, o que você comenta para a gente sobre a sua pesquisa fora das pessoas que fazem pesquisa? Eu acho que quando a gente... Eu acho que quando a gente começa, né, nessa área acadêmica, muita gente não entende o que a gente faz. Então, é difícil você passar isso para as outras pessoas. Então, quando eu falava com a minha mãe que eu ia fazer um sensor para ácido úrico, ela achava, nossa, fantástico. Aí eu falei assim, pois é. Aí quando eu falei do mestrado, sensor para câncer, eu falei, nossa, que legal, mas achava fantástico. Então, acho que igual complementando o que o Felipe falou, na verdade, quando a gente fala o nosso objetivo do trabalho, a gente mostra a nossa aplicação, que eu acho que é fundamental no trabalho ter uma aplicação, né? Isso é uma aplicação bem relevante, claro. Eu acho que acaba chamando mais atenção. Então, toda vez que alguém, principalmente aqui da graduação, que eu acho que a gente consegue ter um linguajar um pouco mais sofisticado, a gente consegue falar as coisas científicas um pouco melhor, né, do que uma pessoa, tipo, meus pais, que não teve acesso, igual eu tive, à educação, né? Então, acredito que a divulgação, ela deve sim ser realizada, como foi um dos pontos que você colocou, deve sim, uma para a gente mostrar o que a gente faz, né? E a divulgação normalmente é realizada pelo Instagram do GPS, tem no Facebook, mas a divulgação maior é pelo Instagram, né? E eu acabo, às vezes, compartilhando algumas coisas no meu próprio Instagram, né? No Store. Então, acredito que a divulgação que eu faço é essa. Mas é de suma importância a divulgação científica para o conhecimento de todos e também para mostrar a valorização da ciência. Exatamente, acho que é um ponto fundamental que a gente tem, né? A questão da valorização, a gente valoriza o que a gente conhece e se a gente sabe para que serve, né? Então, eu acho importante esse tipo de iniciativa e é um trabalho de formiguinha, né? Cada um vai fazendo um pouco, que a gente não pode deixar de fazer, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que o pessoal está colocando aqui. Deixa eu só acompanhar aqui o pessoal do chat. Eu acredito que não. Bom, enfim, se tiver, a gente vai aparecer aqui. Eu acho que não. De toda forma, pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês por estarem aqui, por ter gravado o vídeo, né? Uma forma diferente, eu acho, da gente apresentar o trabalho. Então, nós da comissão achamos bacana testar essa nova forma de apresentação de trabalhos e depois ter um momento para a gente discutir um pouquinho questões mais amplas, né? E aí depois, o pessoal que está acompanhando a gente, se quiser entrar em contato com vocês, pode, não pode, como é que faz? Para tirar alguma outra dúvida que ficou? Sim? Bom, então depois qualquer coisa a gente deixa o contato de vocês, a gente manda por e-mail, né? Com o e-mail da plataforma do Eventri. E mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela participação, vocês que estão aqui, pesquisadores, e vocês que estão na plataforma e no YouTube acompanhando a nossa transmissão. Nós voltamos, então, com a nossa programação às 7 horas para o encerramento do nosso terceiro simpósio. Convido vocês que estão aqui hoje à tarde, né, assistindo, para estarem conosco à noite, para a gente finalizar esse evento de divulgação científica também, né? Então, muito obrigada para vocês, Gabriel, Felipe, Maria Vitória, Heitor, o André, né, que já estava, mas teve que sair. Boa tarde, até a noite, pessoal. Tchau, tchau.